Bom dia, irmãos. Sempre em cada reunião da igreja procuro manter minha consciência debaixo da revelação de que Jesus está aqui. Nunca podemos nos deixar, nosso coração ficar desgastado com essa preciosa verdade. Nós não podemos simplesmente ligar o modo automático, vir para a reunião como se fosse bater um cartão, mas nós estarmos diante de Jesus, o nosso Senhor. Isso é o mais maravilhoso de tudo, é a glória de todo o universo. Amém? Na meditação no De Casa em Casa, nessa semana que o Jonatas e o Márcio compartilharam sobre Jesus, a ressurreição e a vida, tempos atrás eu tinha meditado também nessa palavra, e o Senhor tocou no meu coração e quis dar um zoom um pouco maior dentro do contexto em que Jesus diz essa afirmação. Então nós podemos abrir a palavra de Deus em João 11. João capítulo 11. Eu vou ler na RA, Márcio. Se os irmãos quiserem acompanhar pelo telão também, não tem problema. Antes de lermos, esse evangelho ele foi escrito aproximadamente na década de 80, é usada a expressão do mar de Tiberíades, que é uma expressão para o Rio Jordão que passou a ser chamado assim no final do primeiro século. Não é mencionada a seita dos saduceus, que terminou por volta da década de 70. Esse é um livro dos seus simbolismos, Jesus como pão da vida, luz do mundo, pastor das ovelhas. Também é o livro dos seus contrastes, luz e trevas, morte e vida. E esse é o último milagre de Jesus descrito nesse evangelho. Então vamos ler. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá.
Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele abrir os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria: irmã do Senhor: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouves. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Até aqui. Queridos, eu queria pegar alguns versículos dessa história aqui, para nós tirarmos algumas lições de vida com respeito à palavra de Deus e às verdades do Senhor. Lá no versículo 3, há uma expressão muito interessante: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. O Senhor não nos separa das necessidades e enfermidades comuns da vida. A aliança da graça não é um alvará de isenção à tribulação. Estar sofrendo não significa que Deus não nos ama. Homens continuamente ou demasiadamente fortes e sadios tendem a ser homens soberbos, orgulhosos, impetuosos, rudes, necessitando assim muitas vezes serem levados à fornalha para serem amolecidos da sua dureza. Uma vez um irmão falou que muitas vezes nós queremos dar tudo que não tivemos aos nossos filhos, sem perceber que essas coisas que não tivemos nos tornaram os homens que somos. Muitas irmãs aqui jamais seriam tão doces, tão sábias, tão experimentadas, santas, se não fossem amadurecidas pela dor que as levou aos pés do nosso Senhor. E nós temos que lembrar que o próprio Jesus, embora sendo filho, sofreu, aprendeu pelas coisas que sofreu. No versículo 4, Jesus diz assim: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Queridos, tudo na vida do discípulo é para a glória de Deus. Por todos os séculos que se sucederam, em todo o mundo, por todas as gerações, a igreja tem se beneficiado por Lázaro ter padecido a enfermidade, morrido e ressuscitado. Frequentemente, as doenças dos santos e amados do Senhor é para o bem de outros. Muitos acabam sendo despertados, iníquos convertidos, pessoas que lamentam,
são confortadas através do testemunho dos irmãos nas enfermidades. Uma vez nós estávamos lá num grupo na Zona Sul, e uma irmã com uma doença grave, uma situação complexa, que poderia se agravar para a própria morte. E ela contando o testemunho, ela estava numa santa paz, totalmente lógico aos olhos humanos. Porque ela estava contando com conforto de saber que a vida dela está nas mãos do Senhor. Amados, aquele a quem o Senhor ama, está numa situação melhor do que um ímpio sem Deus, embora forte e sadio. Porque lá em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. É claro que o sofrimento desafia a nossa fé, mas a nossa fé não pode estar baseada naquilo que nós entendemos de Deus, ela precisa estar firmada no caráter de Deus. Às vezes nós não entendemos aquilo que Deus permite, mas a nossa paz vem de sabermos quem Ele é. Queridos, busquem a face do Senhor, e nós veremos que a tribulação constitui um caminho de amor, no qual o Senhor nos conduz para Ele mesmo. Lá no versículo 15, o Senhor diz assim: por vossa causa me alegro que não estivesse lá, para que possais crer. O Senhor não se alegra por causa da desgraça, mas por causa de você tendo essa dor, passando por esse sofrimento, possa ter mais fé. Uma vez um irmão chamado Leonard Ravenhill tinha uma frase que diz assim: Deus forma os seus homens na divina universidade do sofrimento. Vocês lembram do irmão chamado John Bunyan? Ele ficou 12 anos preso por causa do Evangelho. E ele conta que o que mais doía em seu coração é porque ele tinha uma filha cega. E quando a filha vinha visitá-lo na cadeia, quando ela ia embora apalpando, sem ter um pai para conduzi-la, aquilo era uma ferida em seu coração. Mas foi lá, naquelas algemas, que Deus o inspirou para escrever o livro mais lido depois da Bíblia na história do cristianismo, O Peregrino. Uma vez eu vi uma frase de um livro que dizia assim: por trás das nuvens tempestuosas da tribulação, onde parece que Deus está com uma face carrancuda, há um sorriso escondido de Deus, pelo fruto que dará o sofrimento que Ele permite para a sua glória e para o nosso bem. Nós nunca seríamos árvores com raízes tão profundas se ventos não nos sacudissem para lá, para cá, para frente, para trás, nos levando a confiar mais profundamente na fidelidade do Senhor. E dentro desse testemunho, eu vejo 3 corações aqui. E o primeiro coração que eu queria observar é o coração de Marta e Maria. Lá no versículo 21 e no 32, elas fazem uma declaração quando o Senhor chega. Ela diz assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós somos tentados no sofrimento a achar que o Senhor nos abandonou, a achar que Deus não está nos cuidando. Cuidado, queridos, o diabo é astuto. Esse tipo de pensamento é como usar um binóculo ao contrário. Nos afasta da clareza da bondade do Senhor. Marta e Maria achavam que se Jesus estivesse ali, seu irmão não teria morrido, mas o Senhor queria levar elas um passo adiante, a saber que justamente eu estando aqui, teu irmão, mesmo morto, viverá. Em 2015, nós estávamos pregando o Evangelho na fase, um moço lá se abriu para o Senhor, depois se afastou, e eu perdi o contato com ele. Ano passado, 7 anos depois, lá em São Paulo, ele entra em contato comigo, dizendo assim: Eduardo, Japa, como me conhece, Japa, eu quero me entregar a Cristo, eu quero me batizar,
quero me converter. Tem irmãos aqui em São Paulo, eu passei o contato dele lá para o Sérgio Sakai, os irmãos abraçaram ele se batizou, está firme no Senhor. Na época que ele ia lá em casa, ele ia com outro jovem, primo dele. Esse primo mataram. E esse primo tinha 2 irmãos. E esses 2 irmãos, a mãe deles faleceu ano passado, e ela era missionária e pregava o evangelho dentro da casa, e morreu nos braços da filha. E o Lauro, lá em São Paulo, pediu para entrar em contato, dizendo assim: Eduardo, vai lá visitá-los. Eu entrei em contato e fui. E foi muito doído escutar toda aquela história. Em 5 anos, eles perderam 5 familiares, e ela chorando, precisava desabafar, e ela disse assim: Eduardo, parece que eu nasci para perder, chorando muito, eu tenho fé, mas a minha fé parece que eu não consigo compreender a bondade de Deus. E eu percebi que no meio dos sofrimentos, o diabo estava ali querendo distorcer as verdades sobre o Senhor, mas o Espírito Santo, queridos, não desiste, e eu sabia que nós estávamos ali não por acaso. E ao mesmo tempo que ela contava aquela história, ela contava alguns testemunhos, porque ela tinha sido desenganada pelos médicos, e ela era um milagre vivo de Deus. O filhinho dela ficou 3 minutos quando nasceu, 3 minutos e 15 segundos, sem respirar, e ela clamou ao Senhor, e o menino voltou, e no meio do sofrimento, dava para ver a mão do Senhor sustentando, guardando, livrando, e ela sabia disso no íntimo dela. E nós pudemos orar com aquela família e lembrar dessas verdades eternas, de que cada fio de cabelo na nossa cabeça está contado pelo Senhor. E isso significa, amados, que o Senhor sabe profundamente de todas as coisas em nossa vida, e Ele nos cuida. No versículo 24, Marta diz assim: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Marta descamba para uma escatologia doida, numa generalização. Nós não somos mais um, amados, no meio da multidão. Eu sei que ele vai ressurgir entre os milhões. Deus vê você. Eu lembro de uma frase de Spurgeon, de um autor chamado Spurgeon, renomado príncipe dos pregadores, e ele diz assim: os homens odeiam a Deus sem o menor motivo, e Deus ama os homens sem o menor motivo. Há todos os motivos pelos quais os homens deveriam amar a Deus e não odiar, mas os odeiam sem razão, e há todos os motivos pelos quais Deus deveria odiar o homem e não amar. Ainda assim Ele nos ama tanto que deu seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crer possa viver eternamente. Qual deveria, amados, ser a nossa atitude? Penso que como a de Maria, no versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos seus pés. Lembra como começou esse texto lá no versículo 2? Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Em Lucas 10, 42, não preciso abrir, vocês lembram daquela história que Marta está lá na casa atarefada, Maria estava onde? Aos pés do Senhor. E Jesus diz: poucas coisas são necessárias, vírgula, na verdade uma só. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Mas tem um outro coração que me preocupa aqui nessa história, que são o coração do povo.
Diz lá no versículo 6, quando pois soube que Lázaro estava doente, diz, mas objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que esse não morresse? Às vezes nós ficamos comparando as coisas que Deus faz. Será que Deus que curou aquele outro irmão que respondeu aquela oração, não podia também responder a minha? Alguém já parou, ou teve um tipo de sentimento que parece que o teu sofrimento é maior do que o dos outros? Eu já passei por isso. Parece que só acontece conosco. Deus respondeu a oração daquele irmão, Deus fez um milagre lá, por que que eu ainda estou sofrendo? Lembram da parábola do filho pródigo? Nós sempre ficamos observando aquele filho que saiu de casa, porque ele representa os gentios, o povo, as nações que saíram, mas havia um filho perdido dentro da casa, insatisfeito. Lembra quando o filho volta, o pai tenta reconciliar eles, ele diz, nunca me deixe um cabrito para eu me alegrar com meus irmãos. Aí o pai diz, querido, tudo que eu tenho é teu, tu estás sempre comigo. Um filho perdeu o pai dentro da casa. O pai está na casa, o Senhor está no meio do seu povo, e nós não podemos perdê-lo de vista. Mas eu queria aqui dar um zoom no coração do nosso amado Senhor. Olha no versículo 6, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Amados, o Senhor não chega antes, o Senhor não chega depois, o Senhor chega na hora certa. A provisão, a providência, a intervenção vai chegar na hora certa, meus irmãos. No versículo 35, diz que Jesus chorou. Amados, que tremendo, quanto significado nesse versículo. Dizem que há mais estrelas no céu do que areia em todas as praias e desertos do mundo. E a palavra diz que Deus chama cada uma delas pelo nome, e nenhuma delas vem a faltar, por ser Ele grande em força e forte em poder. Aquele para quem tudo existe, apesar, como cantamos, de toda a glória que tem, Ele se importa comigo também. Jesus chora diante daquilo que foi o fruto do pecado. Se nós abríssemos uma porta na história e voltássemos à origem da raiz de todos os sofrimentos, nós íamos chegar no momento em que o homem decidiu andar sem Deus. E eu creio que essas lágrimas refletem isso. O que causou no homem ele ter abandonado o manancial da água viva? Aparecem 3 registros de Jesus chorando na Bíblia. No Getsêmani, está lá em Hebreus. Sobre Jerusalém arruinada, quem lembra? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Se conhecesse agora o que te é devido à paz, mas hoje isso está encoberto aos teus olhos. Eis que não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Aquela cidade que por toda a Bíblia vamos vendo que é a cidade amada e querida por Deus, veio para o que era seus, e os seus não reconheceram. E o Senhor não fica indiferente à dureza de coração de Jerusalém. Ele diz que a cidade ia ser cercada, seus muros iam ser derrubados, não ia ficar pedra sobre pedra, e nós sabemos que isso de fato aconteceu depois. E Jesus chora diante do túmulo de Lázaro. Amados, nós não podemos permitir que o nosso coração seja tomado por indiferença. Eu creio que a indiferença é o grande antônimo do amor. Jesus não era indiferente, Deus não é indiferente. Quantas vezes temos lamentado e chorado por aqueles que perecem sem a luz de Cristo? No versículo 39,
Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do Senhor: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Amados, eu me preocupo porque existem áreas da nossa vida que se assemelham a essa situação. Situações que parece não haver esperança, que nós acabamos enterrando. Alguns já até desesperançaram por haverem tantas vezes tentado e não conseguido. Áreas que já cheiram mal. Por causa do tempo decorrido, achamos que o Senhor não vai mais fazer nada. Havia uma crença entre os judeus de que até o 3º dia a pessoa ainda podia voltar à vida. Jesus, quando chega no 4º dia, era o dia da impossibilidade. O 4º dia representava a impossibilidade humana. Amados, o pré-requisito para um milagre é a impossibilidade. Jesus chega nesse momento, porque quando terminam-se os recursos humanos, começam os de Deus, porque não há impossíveis para Deus, meus irmãos. Nós temos que nos alegrar e confiar no Senhor, porque nós sabemos que vive o Senhor. Ele não é o grande eu era, Ele é o grande eu sou, o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor da glória vive hoje. E o Senhor diz, no 40, não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? O mundo diz assim, eu tenho que ver para crer. Quem tem que ver para crer é a dúvida, irmãos, não a fé. E o Senhor apela para a fé: se creres, verás a glória de Deus. Você, meu irmão, que está sofrendo por alguma dificuldade, creia, tenha fé, tenha ânimo no Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra e Jesus disse, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouve. Uma vez eu ouvi uma frase de um irmão, dizia assim: existe um louvor que não tem no céu, é o louvor em meio à dor, em meio às lágrimas. Tem um cântico do Cacilhas, que eu gosto muito, que ele diz: eu não louvo porque me fazes feliz, porque me vai bem, eu louvo porque Ele é digno de toda a glória. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amados, a semelhança da nossa salvação, o Senhor nos tirou da morte para a vida, nos tirou do túmulo dos nossos pecados para a vida eterna. Porém, nós precisamos ser desvencilhados de muitas coisas. Viemos cheios de ataduras, cheios de dramas e coisas que o Senhor quer desatar da nossa vida. Algumas vão doer, mas deixa que o Senhor desate cada uma delas. E as mãos do Senhor para tirar essas ataduras é o corpo, é a igreja. Meditando nessa palavra, o Senhor me inspirou num poema, que é o poema de Lázaro. Diz assim: Marta, Maria, mandem mensageiros ao Senhor e intercedam por mim a Ele. Eu não estou bem, mas se Ele chegar a tempo, certamente hei de melhorar. Querido Lázaro, mandamos mensageiros para avisá-lo. Pelos meus cálculos, ele não vai demorar. Senhor, por que demoras tanto? Estou lutando, mas não aguento mais. A morte bateu na porta e eu nada posso fazer. Agora já é tarde demais. Lágrimas, pranto e dor cobrem a face daqueles a quem Jesus ama. Logo com eles, como pode isso suceder? Em meio a tanta escuridão, haveria ainda esperança para um novo amanhecer? Em passos lentos no horizonte aparece o Senhor vindo. Ah, Senhor,
Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Será que este que abriu os olhos aos cegos não poderia fazer com que este não tivesse ido? Maria, Marta, você que um dia essa mensagem ouvirá: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Porque ainda chora, removam a pedra. Lázaro, vem para fora. Tem um cântico que eu queria cantar junto com vocês. Perdão de pegar o Zé de surpresa, mas eu suspeito que ele sabe. E eu queria que nós nos colocássemos de pé, juntos. Esse cântico diz assim: o louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Perto eu quero estar, junto aos teus pés. Se você está sofrendo, faça como Maria. Venha ao lugar que não te pode ser tirado. Venha aos pés de Jesus. Ele está aqui. Ele é a ressurreição e a vida. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Cantamos: perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés. Jesus, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo, Senhor, tudo que há em mim, oh Jesus, quero te ofertar,
mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que me deu, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Declaramos: te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia.